começar de forma diferente. No coração dos grandes avivamentos e movimentos espirituais da história, havia sempre um padrão comum: cristãos que oravam com intensidade e persistência. Um dos maiores exemplos, que eu já cansei de falar sobre ele aqui no canal, é George Muller, um homem que viveu na Inglaterra do século XIX e cuidou de mais de 10 mil órfãos sem pedir dinheiro a ninguém, apenas orando. Ele decidiu provar ao mundo que Deus ainda ouvia orações, mesmo nos tempos modernos. Muller orava diariamente por horas e mantinha um diário com mais de 50 mil respostas documentadas. Isso mesmo, 50 mil. Muitas delas, segundo ele, eram respostas específicas e diretas, algumas acontecendo no mesmo dia ou até no mesmo momento em que ele orava. Mas Muller não começou orando por horas. Ele começou como todos nós, com o desejo de estar mais perto de Deus. Com o tempo, a oração deixou de ser uma obrigação para se tornar um prazer, e ele dizia que o segredo era não começar o dia sem antes alegrar-se em Deus. Isso vinha através de oração, acompanhada da leitura bíblica. Esse tipo de vida de oração profunda não é exclusividade dos heróis da fé. Ela está acessível a todo cristão que deseja viver mais cheio de Deus. Uma dica que eu poderia dar para você é que você deve começar de forma pequena, mas com constância. Talvez separando 15 minutos por dia para orar. Coloque ali também um caderno, anote seus pedidos, registre as respostas. Com o tempo, você vai ver sua fé crescer à medida que perceber que Deus realmente está ouvindo cada palavra. Se a oração era um ponto em comum entre os heróis da fé, a leitura da palavra também. Entre os cristãos mais cheios de Deus na história, a Bíblia não era apenas um livro. Era vida, era pão diário, era a voz de Deus. Eles não apenas liam, mas mergulhavam nas Escrituras. Ruminavam a palavra como quem busca tesouros escondidos. Um exemplo impactante é John Wesley, o fundador do movimento metodista. Ele não apenas lia a Bíblia, ele a lia de joelhos, literalmente, em oração, com reverência. Wesley acreditava que ninguém podia crescer espiritualmente sem ser moldado dia após dia pelas Escrituras. Ele dizia que era um homem de um só livro, e esse livro era a Bíblia. Outro gigante da fé é Martinho Lutero, o reformador do século XVI. Ele gostava de decorar longas porções das Escrituras e as citava em suas pregações e escritos. Lutero dizia que a Bíblia não era para ser lida apressadamente, mas mastigada, digerida e aplicada. Pegou essa dica? Ele mesmo afirmou que quanto mais lia, mais percebia que não sabia nada. Tamanha era a profundidade da palavra de Deus. Esses homens, irmãos, não estavam apenas informando suas mentes, estavam formando seus corações. Eles não liam por obrigação, mas por necessidade espiritual. A palavra era a lâmpada que iluminava o caminho dia após dia. E quer saber de uma coisa? Você não precisa começar lendo dezenas de capítulos. Em vez disso, leia menos, mas com mais profundidade. Escolha um evangelho, um salmo, uma epístola. Leia com calma, medite, ore sobre o que leu e pergunte: o que Deus está me dizendo aqui? E, se possível, anote o que aprendeu. Isso te ajuda a fixar e praticar. Eu nunca vou esquecer o que li sobre Martyn Lloyd-Jones em sua biografia. O fato de que Martyn Lloyd-Jones costumava meditar em 2 capítulos da Bíblia por dia. Parece pouco para um grande teólogo, mas imagine o quanto de riqueza e tesouro a gente pode extrair apenas de uma palavra das Escrituras.